Caríssimos irmãos e irmãs, que também nos acompanham pelas redes sociais. Então hoje nós celebramos esse dia especial para a igreja, esses dois apóstolos, São Filipe e São Tiago, que aparecem algumas vezes no Evangelho, nos Atos dos Apóstolos, também aqui na Carta aos Coríntios, né? Filipe nasceu na Betsaida, Galileia, mas é aquele que apresenta Natanael, né? Olha, aquele que fala os profetas, Moisés, que veio de Nazaré, está aí. E Natanael fala, e pode vir coisa boa de Nazaré? É? Aí ele diz, vinde e veja. Né? Aqui essa parte do Evangelho, São Filipe, que os gregos perguntam para ele, pede para ele falar para Jesus, mostrar o Pai, porque ele fala do Pai o tempo inteiro. E aqui é uma passagem que mostra que Jesus e o Pai são um só. Porque em outras passagens, Jesus fala que o Pai é maior que eu vim fazer a vontade do Pai. Isso até gerou problema, a primeira heresia da igreja, o arianismo. Ário pensava que Jesus era uma criatura do Pai, estava abaixo do Pai, porque ele citava as passagens da Bíblia, que Jesus falava, o Pai é maior que eu. Mas em que sentido que o Pai é maior que eu? Na natureza humana, não é isso? Não na sua divindade de origem. Mas Cristo quis ser humano de verdade. Então ele se esvaziou do poder divino e entregou na mão do Pai. Naquele momento terreno, aquela sua vida humana era inferior ao Pai. Porque ele quis assim, ele quis se esvaziar do poder. Ele realmente não sabia. A hora e o momento só o Pai sabe. Hoje ele sabe, porque ele está junto, ele e o Pai são um, né? Agora, aqui é uma passagem que mostra que realmente Jesus é Deus. Felipe diz, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus responde, há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Uai, Felipe, eu estou convosco, Ele queria conhecer o Pai. E a resposta é, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Não acreditas? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Como é que chama isso em Jesus? A natureza divina e humana que está ali junto? Como? União hipostática. União hipostática. Lembrem-se, em Jesus não é inabitação, como é no ser humano como nós. Em nós, quando nós somos batizados, o Espírito Santo habita na nossa alma. Isso se chama inabitação. É por isso que nós temos os dons do Espírito Santo também. A gente pode ter o dom de ciências, os carismas, que a gente fez um cerco de Jericó, que alguém pode, Padre Pio, lia a mente das pessoas, via se ela estava arrependida ou não, se ela estava querendo enganar Padre Pio. Isso vem do Espírito Santo que mora na alma nossa. Em Jesus não é inabitação. Em Jesus, como é que chama? União hipostática. A natureza humana e a natureza divina estão juntas. Só que, pela kenosis, ele quis, durante a vida terrena, que todo o poder divino estivesse com o Pai. E o Espírito, né? Então, quando ele lia a mente das pessoas, era a natureza divina que revelava na sua mente. Quando ele caminhava sobre as águas, era a natureza divina que dava o poder no seu corpo humano. Entende? Quando ele multiplicava os pães, era a natureza divina que dava. Mas ele era 100% humano, 100% divino. Então essa passagem aqui é a que mais reforça essa divindade de Cristo e através de Filipe. Pensa-se
que Filipe depois foi crucificado pelo Anás, um sumo sacerdote. Quando morreu o Papa Festo, ele foi crucificado no ano 60 e poucos, tá? E Tiago, que é o que aparece aqui na carta aos Coríntios, vocês sabem que Tiago, existem dois Tiagos. João e Tiago, que é o Tiago maior, filhos de Zebedeu e Salomé, que estava inclusive lá junto com Maria, depois que Jesus morreu. Esse Tiago foi morto à espada, né? Desde o início, é o primeiro apóstolo morto por Herodes, ok? Esse o corpo está lá na Espanha, onde nós fomos visitar, em Santiago de Compostela. Ele tinha feito uma missão antes na Espanha, depois ele queria ser enterrado ali. E esse aqui é o chamado Tiago Menor, que nós hoje celebramos. Tiago Menor, ele é filho de Alfeu e Maria de Cleofas. Também estava junto com Maria lá, aos pés da cruz. Ele é irmão, provavelmente, de São Judas Tadeu, que tem os santuários aí, São Judas Tadeu, né? E é aquele que virou bispo de Jerusalém. É ele que estava no concílio de Jerusalém. É ele que Paulo encontrava quando ia a Jerusalém. Tinha um poder enorme, né? Muito judeu. E Tiago está aí citado nessa carta aos Coríntios, depois apareceu a Tiago e depois aos apóstolos todos juntos. Isso mostra a força, né? Acredita-se que Tiago foi apedrejado no ano 62. A morte, a pedrada, né? Então são dois apóstolos importantes. Hoje, os dois corpos deles, os restos mortais, se encontram na igreja dos 12 apóstolos em Roma. Perto ali, bem no centro de Roma, tem uma igreja dos 2 apóstolos. E os dois corpos, os dois restos mortais estão lá. Por isso que a igreja celebra junto, que já faz uma festa só lá, né? Mas são 2 apóstolos importantes, que deram a vida por nós, que realmente mostraram o caminho, que se entregou, que se consumiu. Não tem exemplo maior de um apóstolo do que a grande maioria foi morto por amor a Jesus. Na época se dizia que Jesus foi tirado do túmulo, que não ressuscitou, que foi escondido. Mas se fosse uma mentira, o que fazia esses apóstolos darem a vida? O que fazia vocês acordarem cedo hoje, depois de 2000 anos, para vir honrar Jesus no seu sacrifício do altar? Vocês acham que uma mentira, 2000 anos, ia manter tantos mártires? Quantas e quantas pessoas morreram em nome de Jesus? Quantos estão morrendo agora na Nigéria, das perseguições? Quantos estão sendo perseguidos na Nicarágua, na China? O que move? Claro, aí é a resposta ao Evangelho, né? Em verdade, em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que perdides em meu nome, eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Todas as vezes que um mártir morre em nome de Deus, glorifica o Pai. Porque esse é o projeto do Pai. Os santos glorificam a Deus, glorificam a Jesus. Um santo é quem se aceitou submeter a tudo por amor a Jesus. Então o santo, ele glorifica. O santo não disputa, meu Deus do céu, com Deus, com Jesus, a honra. Se eu virar santo, é porque Jesus me fez santo. Não é porque eu sou santo. Todo mundo já sabe que não presta. Até tem o aniversário lá, eu não presto, né? Todo mundo já sabe. Se caso vira santo, é porque eu deixei que ele me fizesse santo. Ora, se ele me fez santo, eu glorifico quem? Ele ou não? Quando você não quer ser santo, você está desprezando toda a graça dele. Todos os méritos da cruz. Aí você está desprezando a Jesus. Ser santo é glorificar
a Cristo. Porque o santo é aquele que diz, como São Paulo disse em Gálatas 2. O que São Paulo diz? Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Para você ser santo, você tem que morrer, porque você não presta também igual eu. Tem que morrer. Quem tem que viver? Cristo, que é o Espírito Santo que está em nós, que sempre aponta a Cristo. Sempre leva a nos comportarmos como Cristo. Então, o Espírito que está na nossa alma nos faz configurar a Jesus. Nossa missão na terra é nos configurarmos a Cristo. Viver como Cristo. Porque Ele é o exemplo maior. Por isso que Deus nos deu uma mãe espiritual. Porque assim como Cristo veio através dela, quando você reza o rosário, aí outra tapadice, né? Como é que Nossa Senhora vai competir com Jesus? Quando você reza o rosário, o que ela faz? Te coloca no seu útero espiritual e gera com o Espírito Santo um novo Cristo. Entendeu? É ela que continua gerando Cristo em nós. Quando você está com ela, ela te coloca no útero espiritual e o Espírito Santo fecunda um novo Cristo, que a igreja chama Alter Christus, um outro Cristo na terra. Então os apóstolos nos deram essa força há tantos anos atrás, que vale a pena, porque 2024, o mundo moderno, pagão, relativista, mas que até hoje o padre veste vermelho, o coral canta o glória, para dizer: obrigado, São Felipe, obrigado, São Tiago, por ter glorificado nosso Deus, por ter dado honra a Jesus. Interceda por nós, pelas nossas vidas, por essa paróquia, pelo nosso país, pelo mundo, pela paz do mundo. Assim seja. Amém.